Abra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Que o Espírito Santo me ajude a ministrar essa palavra. Ele me dê sabedoria para que eu possa ministrar dentro do tempo. E aqui, Romanos capítulo 8, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. Diz assim o Senhor, assim está escrito: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E os que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Digam graças a Deus. Eu vou formalizar com as minhas palavras a intenção da Escritura que Paulo assim escreve. Paulo escreve falando da soberania de Deus, que ele projetou um plano de salvação e que ele chamou pessoas para fazer parte desse plano, predestinou, quer dizer, colocar ele na caminhada. Deus nos coloca na caminhada e a responsabilidade de caminhar somos nós. Ele predestinou para essa caminhada para que nos tornássemos a imagem de seu Filho Jesus, que é o primogênito, é o primeiro, para que nós nos torne a imagem dele, como de muitos irmãos. E ele fala dessas pessoas que ele chama de escolhido. Então, nessa noite, eu quero falar para a igreja o que é ser escolhido, como eu sou escolhido. Eu quero falar também da soberania de Deus. Eu quero falar dos cuidados de Deus. Amém? Amém. Então vamos entender. A soberania de Deus, ele como soberano, monarca, ele estabelece as coisas. Ele não precisa de alguém que concorde. Ele não precisa. Você sabe que tem pessoas que vivem dependente da aprovação dos outros. Pessoas que vivem assim, dependendo da aprovação dos outros. Ele tem medo disso, medo daquilo outro.
se faz ou não faz, é dependendo da aprovação dos outros. Com Deus não existe isso. Ele estabelece programa, porque Ele sabe o que é melhor. Então vamos iniciar desse escolhido. Ele diz que Ele escolheu. Ele escolheu. E esse escolhido de Deus, esse que é escolhido, como é que eu me torno um escolhido? Quando eu respondo ao chamado. Não é aceitar Jesus, quando aceita Jesus, não se trata disso. A intenção de Deus é formar servos. A intenção dele é formar servos. Servos que têm imagem do filho dele primogênito, que é Jesus. E nós sabemos que nem todas as pessoas aceitam servir. Nem todas as pessoas estão dispostas a ser servo, a servir. Nem todas as pessoas querem ser servo. Mas a importância do que Deus dá para o servo é porque Deus tem critérios para abençoar. Ainda que nossa fé é algo que Deus exalta e nós recebemos por fé, mas a nossa fé ela é proporcionada para nós, para nos levar a Deus justamente para nos tornar servos. Ainda que a gente pegue a fé, porque são ensinados a levar, a conquistar algumas coisas, que também nós vamos ver aqui, que Deus muito se agrada, que nós conquistamos. Deus nos quer ver bem. E como é que Deus faz um critério? Você vê na Bíblia que Deus honra muitas pessoas, mas também permite que muitas pessoas sejam humilhadas. Nós vemos na história de Israel, Deus, o momento que Deus honra e o momento que Deus deixa ele ser humilhado, por causa que ele tem um critério. Então, ele diz aqui nas Escrituras, no versículo 27, aquele que examina os corações. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bom, o Espírito Santo, ele é quem sonda o nosso coração, porque ele é responsável, ele tem a responsabilidade de interceder por nós. E você sabe que Deus é justo. Quem crê que Deus é justo? Pronto. Então, essa soberania sobre os tributos de Deus, atributo deles, aqui ele é onisciente. É o único que pode sondar o nosso coração. É o único que pode conhecer todas as nossas intenções. Então, se Deus é justo e Ele sonda a mim e a você, a intenção do nosso coração, aí é onde Ele faz o critério para fazer você um abençoado. Louvado seja Deus. Porque ainda a palavra servo tem o sinônimo de escravo, mas com Deus Ele não é sinônimo de escravo. Nós somos servos, e no sentido de servos é o maior privilégio que uma pessoa pode ter, é ser servo do Deus Altíssimo.
Porque ele não é um servo, ele não é um senhor que escraviza, mas é um senhor que dá liberdade. Então é um maior privilégio. É ele, a pessoa, ser servo de Deus. Tem alguém aí disposto a se tornar verdadeiramente servo do Senhor? Veja bem, nós não temos a capacidade de conhecer o pensamento de ninguém, de entender o interno dos seus pensamentos, do seu coração. É por isso que quando a pessoa vai se empregar, ela apresenta um currículo de suas capacidades, do que pode, do que ele entende, ele vai apresentar um currículo. Por quê? Porque o homem só tem a capacidade de ver por fora. Ele não tem a capacidade de ver por dentro. Já Deus, ele tem a capacidade de ver por dentro. A Bíblia diz que ele esquadrinha o coração. Esquadrinhar o coração, existe um aparelho hoje muito moderno. Eu lembro quando eu fui tratamento com minha filha, coloca ele nesse aparelho e ele faz milhares e milhares de imagens milimétricas. Depois ele une todas as imagens para ver aonde é que está o mal. Então é isso, nada fica sem aquela imagem detectar. E a Bíblia diz que ele esquadrinha e que ele conhece a intenção do coração. Agora veja bem, então Deus tem um prazer em nos honrar. Ele tem prazer em nos honrar. Ele diz assim, olha, aquele que examina o coração sabe a intenção do Espírito, e é ele que segundo intercede pelos santos. Santo significa separado. Ser separado, irmão, não é deixar de andar em sociedade. Ser separado é rejeitar o que a sociedade tem que não é de Deus. Então você está separado, você está santo, está separado. Você não aceita o que a sociedade tem de valor, você, pelo contrário, você repudia, você rejeita, aleluia. Então, essa pessoa que rejeita essas coisas, que ele sonda o coração, é por isso que é importante, irmãos, a gente ter o cuidado de ser sincero com Deus. Essa palavra sinceridade, ela vem de uma origem grega. Assim, antigamente os oleiros faziam os moldes dos vasos, e quando o vaso quebrava, as imagens quebravam, eles passavam a cera, e aquelas imagens elas não podiam ir para o sol, porque com a pintura do sol a cera derretia. Eles mantinham na sombra. Se ele colocasse os que não tinham cera no sol e os que tinham cera na sombra, você ia detectar o que está na sombra tem cera e o que está no sol não tem cera. Veja bem. Então os oleiros botavam ambos na sombra. Ambos na sombra. Então alguém que vinha comprar uma imagem ou um jarro que não tivesse conhecimento, eles procuravam vender o que já tinha cera, porque ele tinha um valor menor, mas a pessoa não sabia, ele vendia por igual, preço igual. E quando chegava alguém que tinha um conhecimento, perguntava: tem cera ou não tem cera? Então o vendedor, o artesão, ele não enganava, porque sabia que estava lidando com uma pessoa que tinha o conhecimento. Então ele precisava ser sincero.
Então, o que Deus quer dizer com Ele examina o coração, é para encontrar justamente as fissuras que existem em nós, aquele defeitozinho que existe em nós, que nós não temos coragem de revelar, que nós não temos coragem de mostrar. E eu sei que eu e que vocês, não sei todos, sempre tem algo que você não conta, não revela, ou porque tem vergonha, ou porque é antiético, ou porque a lei condena, ou porque é o pecado, mas você mantém com você as 7 chaves. Vai para a sepultura, diante dos homens, diante de Deus não. Aleluia. Então ele sonda, ele examina esse coração para ter um critério para lidar com esse servo, para fazer esse servo pessoa honrada. Aleluia. Tem alguém querendo ser honrado por Deus? Glória a Jesus. Então ele sonda para ver essas fissuras que você pode esconder, mas precisa você ter um entendimento que esse atributo dele de onisciência ele sabe. Então é preciso você usar de sinceridade com ele. Senhor, eu escondo isso de tanta gente, é uma coisa minha. Mas pastor, por que você está pregando isso hoje? Porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Então é preciso esse servo que é dedicado no serviço, no servir, precisa esse servo também dar essa condição para ele perdoar essa falha. Porque muitos dos nossos pecados, irmãos, nós não citamos diante de Deus o pecado, dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E nós sabemos que Deus em sua palavra declara: vinde a mim e arrazoemos. Quer dizer, vinde a mim, vamos conversar, vamos ter uma conversa, para que eu julgue com justiça. Deus não tem intenção de condenar ninguém. Deus não tem intenção de fazer ninguém sofrer. Deus tem intenção de nos tornar livres, libertos e cheios da sua presença. Aleluia. Ele sonda o coração para, com esse critério, ele começar a definir como é que vai ser a vida desse servo para ele. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, pela ordem dele. Aquele que vai responder ao seu chamado. Então, aquele que vai responder ao seu chamado, Deus tem um critério. Mesmo que possa acontecer o pior vindo ao seu encontro, ele transforma em bênção. Ele coopera para as coisas se tornar boas para vocês. Aleluia. Ele honra. Mesmo que as coisas sejam feitas para lhe atrapalhar, ele vai tornar isso em bênção. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa seguir a Jesus. Andar em sinceridade. Ele não está pedindo que você conte para mim.
o seu podre, o seu defeito, a sua trincadura, não. Porque o que eu posso fazer é contar para outro, dizer, rapaz, eu estou surpreso, fulano contou isso assim para mim, estou frustrado, dependendo de quem seja. Tem outros que quando faz, eu não podia esperar outra coisa não. Eu posso agir assim, Deus não. Deus está dizendo, filho, filha, não esconda essa trincadura não, apresenta ela a mim, porque eu tenho bálsamo para lançar sobre você, para sarar essa ferida. Aleluia, glória a Deus. É isso que ele está querendo, ele está chamando para socorrer. Nós sabemos que Hebreus escreve, Paulo escreve aos Hebreus, dizendo que não haja nenhuma raiz de amargura no coração. Nós sabemos disso. Mas você sabe que tem pessoas que têm raiz de amargura, tem sentimento de rejeição, tem sentimento de rejeição, de inferioridade. Você sabe que existe pessoas assim? Tem gente que olha para o espelho e diz assim, não estou gostando, eu estou me achando tão feio, tão feia. Aí chegou e disse, rapaz, você está bonito, mulher, você está linda. Eu mesmo não. Quer dizer, é um espírito de inferioridade. Aleluia. Deus quer curar a gente, irmãos. Aleluia. Deus quer tratar da gente. Ele quer ter todo o cuidado nele. Então ele diz, aquele que ama a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, porque todos conheceu, olha a soberania de Deus, antes de tudo ele já conhecia, ele já sabia de nós ainda não tínhamos sido nem gerados, mas já sabia, tal tempo aquele casal, aquela mulher vai no seu bem que vai gerar, vai ser fulano de tal, vai ser fulano de tal, porque dantes conheceu e também predestinou. Predestinou para quê? Para você ser um servo com a imagem de Jesus, para se tornar um filho, um irmão, como muitos. Você sabe o que significa? Para que você seja realmente família do céu. Ou você está pensando que todo mundo que aceitou Jesus faz parte da família do céu? Se você estiver pensando, arranca isso da cabeça, porque existem critérios para você ser. Jesus disse, há um ponto bem simples para as pessoas: seja misericordioso como o Pai é misericordioso, para que você torne filho e ele pai. Uma coisa simples, um ato de generosidade, de misericórdia. E você sabe que muitos cristãos às vezes têm um coração durinho, alguém que está com o coração duro e não tem misericórdia nem com você mesmo, não tem ato de misericórdia nem consigo. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele está dando essa direção para que nós nos torne a imagem de seu filho, um servo. Agora veja bem, o patriarca Abraão é considerado servo. Agora observe como Abraão, como Deus agia com Abraão. Diz as Escrituras, no capítulo de Gênesis, no capítulo 12, ele 17 em diante, ele diz assim: poderia eu esconder alguma coisa do meu servo Abraão? E a coisa que nós mais queríamos, irmão, é dar notícia de certas coisas. E muitas coisas que nós queremos saber, até mesmo está relacionadas às coisas de Deus.
E por que você não tem essas revelações? Porque você não se fez servo, para que Deus confie e abra os céus e diga, ó, aleluia. Poderia eu esconder alguma coisa de Abraão? Porventura, eu posso esconder isso dele? Agora, observe o que é ser servo. Ele diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam o seu decreto. Diz a Bíblia que Abraão, o precursor do Evangelho, porque foi a ele que foi primeiro pregado. Paulo diz que Deus assim quis primeiro pregar para Abraão, e Abraão se tornou servo. E Abraão, em um tempo difícil, ele desce para o Egito, ele vai de encontro à riqueza de Faraó, e quando ele se aproxima, ele tem uma ideia. Veja bem, ele diz: Sara, se eu chegar com você em meio a essa turma aí, ele tem uma cultura de toda mulher bonita que vê vai olhar para o Faraó. E você, Sara, brinco de ouro, filezinho, coisinha maravilhosa, vai ser. Eles vão te levar, Sara. Então, para que não haja impedimento para eles, eu sendo seu marido, olha, eles me matam. Aí o texto sagrado diz desse jeito: e Abraão fez isso por amor a ela. As pessoas consideram assim: Abraão mentiu. Olha como Deus conhece o coração. Para nós ele mentiu, dizendo que era irmão. Para Deus ele fez por amor a ela, porque ele é servo. Ele negou a si para dar valor para ela. E quando chegou, o comandante olhou e disse: que bela mulher, vou levar para o Faraó. Pegou e levou. Levou lá para o palácio, para preparar para ser mulher para o Faraó. Porém, à noite, durante o dia que prepararam ela, à noite Deus falou com o Faraó no sonho. Disse: não toque nela não, cara. Essa aí é a mulher de Abraão, não toque nela não. Veja bem o trajeto da vida de Abraão, as consequências ruins que ia acontecer naquele momento, porque eles estavam tirando de Abraão a mulher amada, a que futuramente seria a mãe de seus filhos. Veja bem a dor, o sentimento. Glória a Deus. Não toque não. Ao amanhecer o dia, o rei disse: chama-lhe Faraó, chama-lhe Abraão, traga-lhe Abraão. Aí trouxeram Abraão. Rapaz, porque você disse, porque você não disse que está da sua mulher? Vai embora e leve ovelha, camelo, deu riqueza, não só entregou a mulher, mas fez Abraão sair lá muito mais rico. Então ser servo não impede de ser próspero, porque a prosperidade do servo não vem do seu esforço de ganância, mas vem pelo prover do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Paulo, ele vai aqui nos ensinando. Aí ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro, se nós for citar aqui o que é contra nós, tem muitas coisas que é contra nós. É contra nós o desemprego, você precisando trabalhar para desempregado, é contra nós. Você adoecer, é contra nós. A saúde, é muitas coisas. É muitas coisas que são contra nós. Mas observe, que diremos por dessas coisas? Que coisas?
da intenção que Deus tem de nos promover a servo. A nós entender e querer ter a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Olha só que coisa linda. A vontade de Deus. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quer dizer, se Deus tomou essa atitude em meu favor, igreja, como seria bom que todas as pessoas entendessem isso. Se Deus tomou a atitude, o que é que você pode dizer disso? Se Deus tomou a atitude de lhe salvar, de lhe fazer você um servo, de dar toda a condição, o que você pode dizer a respeito disso? Somente uma coisa: eis-me aqui, Senhor. É isso que ele tem que fazer. Eis-me aqui, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Nós estamos guardados, igreja. Nós estamos protegidos. O maior exemplo da união de Deus com o seu povo é Israel. E a Bíblia diz que contrataram um profeta, um feiticeiro, para amaldiçoar. E ele veio. Quando ele viu o povo, disse: eu não posso magoar esse povo, porque aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode lançar maldição sobre ele. Aleluia. Glória a Deus, irmão. O que acontece é porque nós nos constituímos crentes. Eu aceitei Jesus e agora eu sou crente. Eu sou da igreja do pastor Epitácio. Oh, glória! Que bom que você entrou pela porta. Eu tempo de que vou pregar uma mensagem. Vocês olham, tem um quadro de uma gota com a cruz e tem outro quadro aí com uma tenda. A porta está ali. A porta está representada ali. Por isso que Jesus disse: você entrará e sairá, porque está deserto lá. É como casa do maricondo, que eu vou dizer. Não gosto de entrar em casa que só tem entrada, não. Porque antigamente tinha umas casinhas que não fazia, era só a porta da frente e uma janelinha bem pequenininha e uma de lado. Não tinha fundo não. Até porque normalmente era dividido assim. Uma parede no meio, uns panos velhos, uma cortina velha, uma farrapo velho. E parte de trás seria o canto de intimidade do casal. Então ele não queria deixar brecha para nada. Aleluia. Veja bem, que coisa boa, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, o que pode ser contra nós, ou o que pode ser contra nós, nós temos Deus conosco. Se esse exemplo do homem foi dado, eu posso não. Não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. E a bênção de Deus é concretizada dentro desse critério do céu. Mas a gente aceita ser crente. Aceita comprar a Bíblia, aceita cantar um louvor, aceita, e vai aceitando, e vai recebendo a palavra e dizendo que ele é aquilo que a palavra está dizendo. E se entrega com aquilo. E na verdade, não é aquilo que a palavra está dizendo, não é o que você está sendo. Aqui, conhecendo o coração, esse esquadrilhamento, Paulo escreve dizendo assim, a gente pega o texto de Paulo, escreve na história dizendo assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Isso é bom dizer. Alguma vez você já disse isso? Eu sou templo e morada do Espírito Santo? Já disse? E diz com veemência, com fervor: olha, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Mas o que Deus está tratando conosco nessa noite é o seguinte:
Em seguida, Paulo diz: o Espírito não habita em corpo sujo. E às vezes a gente tem essa fissurazinha que não está tratada, não foi passada a ser o cerol de Deus. E a gente se apega imaginando que tem o Espírito Santo, que é morada, e não é morada ainda. Não é morada. Quando é morada, a manifestação. Jesus disse e João escreveu que ele manifestaria uma ligação de amor, o Pai, o Filho e o crente, no caso, o servo. E ele se manifestaria. Manifestar, essa manifestação de Deus na nossa vida, não é a manifestação demoníaca, não, que o cara fica atordoado, não. Pelo contrário, a manifestação do Espírito em nós é conscientizando para fazer as coisas certas, para glorificar Deus na nossa vida, para revelar Jesus em nós. Aí o crente abre a boca e diz: essa praga, essa desgraça, essa miséria. Tem crente que diz: isso eu não tenho. Aí, o que é isso? A ausência do Espírito Santo. Não está manifestando. O Espírito Santo lhe leva a um temor e uma submissão. Você está certo, mas para que haja paz, eu aceito estar errado. Eu concordo. Começa a discutir uma coisa, tá bom. Você sabe que está certo, mas há um temor, uma submissão. Você se quebranta. Aleluia. E Paulo vai dizendo esse critério para que a gente se motive, irmão, para ser servo. Ele vai dizendo assim, ó. Diz assim, ó, verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, soberania. Deus se revelou em Cristo. Paulo escreve dizendo assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo não no sentido geográfico, mas da humanidade. Então Deus reconciliou toda a humanidade. Agora é preciso que a humanidade, essa pessoa, responda o chamado para se tornar o escolhido de Deus. Oh, glória, aleluia. É maravilhoso. Ele diz: aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes se entregou por todos nós. Veja bem, por todos nós. O todos nós não está referindo-se ao crente, à igreja, os irmãos, as irmãs. Está referindo à humanidade, toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele diz: não poupou, te entregou por todos nós. Como tem um critério, ele entregou por todos nós. Mas como Deus tem critério, ele põe um critério. Jesus disse, Paulo escreveu também, que Deus, Jesus, morreu na cruz por muitos. Ele salva a todos, mas morreu por muitos, porque nem todos aceitam. Paulo escreve no capítulo de Romanos.
nem todos aceitam o Evangelho, que o Evangelho representa Jesus Cristo encarnado, o Verbo em movimento. Aleluia, glória a Deus. Então nós, essa humanidade que agora precisa respeitar o critério de Deus. Por que se não respeitar? Jesus disse que acontece. Chegará um tempo, está dois na malhada, soberá um e o outro fica. Está dois em cima do telhado, vai um e o outro fica. Está os dois na cama, vai um e o outro fica. Por quê? Por causa do critério de Deus. Aquele que não se encaixou no critério, fica. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Não é desassocializar as pessoas, mas ter a capacidade e a consciência que você é de Deus e que nem todas as coisas convêm. Você tem a oportunidade de se desviar daquilo. Você foge. Você dá um nome de velho popular, de João Santos Barros. A pessoa está dizendo uma coisa, você está entendendo, mas você vai conseguir. Se desviando. Se desviando por quê? Porque eu quero essa rachadura em mim, que Deus sarou, não se repete de novo. Aleluia. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é poder de Deus, Paulo diz. E esse poder não tem se manifestado na vida de muita gente. O pessoal aceita Jesus, no outro dia se desvia, o pessoal aceita Jesus, mas não cumpre o cumprimento, a determinação, aceita Jesus, mas não quer saber da igreja, aceita, mas é contrário a isso, contrário àquilo outro. Ou você não conhece crente assim? É porque ele não tem o nascer. Paulo escreve aqui em Romanos e ele diz: os que são porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, esse servo que é filho e é guiado pelo Espírito, como é ser guiado pelo Espírito? Obedecendo a ordem do Senhor. Aquilo que você sabe que não é para fazer, você não faz. Aquilo que você sabe para fazer, você faz. O caminho que você tem que percorrer tem que ir de passo em passo, então de passo em passo eu vou. Isso é ser guiado. E isso faz você um filho. Aleluia. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas. Aí aqui é uma abrangência, não está falando só do espiritual. Inicia no espiritual e fica no material. Você está incluído. Você está incluído. Para quê? Para essa vida. Uma vida abençoada. Uma vida próspera. É por isso que você vê dentro do Evangelho pessoas sendo honradas, pessoas acontecer coisas extraordinárias na vida delas. Aí, o que não tem a disponibilidade de ser um servo, isso é mentira, não está vendo. Como é que pode? Eu já contei que um pastor me pediu para eu não contar o testemunho do milagre da vida da Amy na íntegra,
porque os crentes de lá não tinham cabeça para ouvir aquele milagre e imaginar que aquilo fosse verdade. Iam dizer que você era um mentiroso. Porque, olha, hoje mesmo de manhã, ou ontem de manhã, eu fui comprar merenda. E eu estava conversando com uma pessoa amiga, duas pessoas amigas, e um voltou-se para mim e disse: rapaz, cada dia mais eu agradeço a Deus. Olha essa linguagem. Cada dia mais eu agradeço a Deus pela ciência, pela medicina. Eu sou testemunha aqui da vida do irmão. Eu lembro da filha dele com câncer, desenganada para morrer. Mas olha, ele se enfincou assim para Fortaleza, nos hospitais, dando medicamento. Quando cuidou que não, a menina estava curada. Ele atribuiu a ciência, a medicina. Aí eu disse: não, amigo, pelo contrário, a medicina está muito evoluída, sim. Mas o caso da minha filha foi medicina, não. A medicina desenganou ela. Mandou trazer para casa para morrer em casa. Ela desenganou. O que ele não conseguiu desenganar foi a minha esperança e a minha fé em Jesus Cristo. Eu mantinha a fé e a esperança. E ele fez um milagre. Aí ele disse: mas Epitácio, você tem que entender, você já viu lagartixa, quebra o rabo cresce, calango, fede, assim é os órgãos da pessoa. Disse: você está mal informado. Fígado não cresce, rins não cresce. Então, a parte interna do fígado dela foi tirada. Do pulmão, do pulmão. O pulmão não cresce. Foi tirada a parte interna, foi tirada a parte interna todinha. O pulmão tem aquelas duas partes assim, a parte interna e a parte de baixo que pega as costelas. Foi tirada por completa. E quando nós voltamos, foi quando nós fomos desenganados, porque generalizou. Aí o médico disse que não tinha jeito. Não tem jeito. E ele, um profissional responsável, deu laudo. Não tem jeito diante da medicina. Só que estava falando com um homem crente. Um homem agora crente, que sabia que a esperança não ia morrer, que a Bíblia diz que a esperança não morre. O que morre é a esperança. Gente, a esperança não morre. Você fica desesperançado, mas a esperança está viva. A esperança não morre. E eu fiquei em esperança, em fé e servindo o Senhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu trabalhava com missões, eu cuidava do meu pai. E o meu pai tinha um período, ele tinha uma doença que pegou no ano da malária em 44. Muitas das vezes eu medicava ele, fazia uma oração e deixava ele em casa, e saía para fazer missões. Ele tinha aceitado Jesus, batizado, tinha um bom entendimento. Ele ficava só assim. Eu saía, fazia uma oração. E muitas das vezes eu dizia para Josinho: bem, certamente não vai voltar, papai já morreu. De hoje ele não vai, eu não acredito não. Ele passava de 11 dias nessa agonia. Ele ia se maltratando, chorando. E papai se recuperou. E você já viu a Escritura dizer que Deus colhe o fruto na hora certa? Bom, aí papai
cortei o cabelo, conversamos umas conversas entre eu e ele e minha esposa. Ele muito feliz, muito alegre. Disse: me traga aí um espelho, que eu quero olhar, traga minha dentadura, José, para me recompor. E olhar como é que eu estou. Eu botei o espelho. Aí olhou, mas rapaz, não estou bonito. Menino. Agora, Pedro, você não foi que você aprendeu a cortar cabelo desse durante esses 24 anos que eu fui do Senhor. Ele foi a cobaia, né? Então, nesse dia, ele conversando comigo. Eu dei um copo de suco de acerola e vim para abrir lavar o copo para guardar. José ficou sentado mais ele. José, bem, seu pai está com soluço. Ele muito feliz, sabe? Ele está com soluço. Eu voltei e disse, aí ele fez, eu disse, papai, você está com criança balsando? Aí eu bati assim nas costas dele. Quando eu bati nas costas dele, aí eu vi que ele estava morrendo. E José, o pai está morrendo. Peguei ele da rede, deitei ele na cama, bem arrumado em cima da cama, bem ajeitadinho. Os meus filhos estavam aí na sala, e José, eu não diga nada a ninguém, que eu vou buscar a funerária. Aí fui buscar a funerária. Quando a funerária chegou, eu fui saber. Por que essa maturidade, essas confianças? Porque eu sirvo a Deus, irmão. Quem serve a Deus não se assusta, não. Porque eu confio em Deus. Então, seguindo aqui para a gente concluir, ele diz: quem intentará acusações contra os escolhidos? É Deus que justifica. Porque, irmãos, o que crente gosta de apontar crente é fora do comum. Você sabe que o combate cristão é mais cristão do que Deus da religião? O crente olha para o outro e ele caça um defeito. Se um crente erra, ele não sabe ter misericórdia, ele tem prazer de ver o infeliz está sofrendo. E tem vontade de ver o cara não tem misericórdia. Eu já congreguei e ouvi, diante de uma situação de uma família, o pastor dizer: não, ele está perdoado por Deus, não é por ele dar uma seguradinha. Deus perdoou, é aqui, quem acusaram tentar acusações. Deus vai ter perdoado, mas ele ainda está acusando para dar uma seguradinha, tem alguma coisa ainda. Então, não se deixe se levar pelos apontamentos, não. Não vai caçar confusão, não. Não vai adoecer por causa dos outros, não. Ore por aquela pessoa. Jesus disse que você tem que levar a graça, é a brasa. Vai, joga a brasa na cabeça dele. Deixa Deus cozinhar o quengo dele até formar ele direitinho. Aleluia. Então ele diz: quem intentará acusações contra um escolhido de Deus? É Deus que justifica. Se você resolver assumir diante de Deus, ser servo, lutar para servir, em todos os sentidos que envolvem a sua carreira cristã, não botar reservas, mas sempre botando Deus em primeiro plano, você pode ter certeza que Deus te justifica. Como, pastor? Eu não estou dizendo. Você quer ver? Você viu falar dos amigos do Daniel, que foi jogado da cova? Lá no fogo? Está vendo? Como é? O que era que ele queria que ele fizesse? Que ele adorasse um Deus diferente, um estado com ele. Não, eu sou servo. Mas se eu Deus não livra, pronto. Se Deus quiser me livrar, Deus, se não quiser, eu sou servo a ele. É assim que é a vida dos cristãos. E certamente Deus vai justificar.
E não vai fazer ocultos para só você saber, não. Ele vai fazer com que os outros saibam. Ele chegou e disse: eu vi lá embaixo uma figura que parecia o filho do homem. Quer dizer, Deus estava com eles. E é assim que ele vive conosco. Acredite, viva essa fé, busque servir a Deus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor.